Então, dando sequência aí, e para determinarmos a quantidade total de diagonais de um polígono, vamos analisar um exemplo. Então, nós temos aqui, ó. Quantos lados nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 lados, ok? Pentágono. Número de diagonais partindo de um único vértice. Quantas diagonais? Uma, duas. Ok? Aqui, número de vértices. Quantos vértices eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Sim. E o número de diagonais totais? Sim. Porque assim... Olha lá. Diagonais totais, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, 5 também. Número de vértices, 5. O número de diagonais totais também. Eu tenho 5. Certo? Aí ele fala assim, ó, no 3. O que podemos concluir sobre o número de diagonais totais do polígono? A quantidade é a mesma de vértices? Depois nós vamos ver isso daí com calma, tá? Então, ó, o número, coloquem aí, de diagonais totais o número de diagonais totais é o produto entre o número de lados e o número de diagonais de um único vértice dividido por 2. Então, o que significa isso? O número de diagonais totais é o produto entre o número de lados e o número de diagonais. Quantos lados eu tenho? 5. E o número de lados e o número de diagonais, partindo de apenas um vértice. Quantos que é? 2. Dividido por quem? Dividido por 2. 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, 5. Por que nós vamos dividir por 2 aí? Porque a gente está contando a diagonal 2 vezes. Ok? Então, 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, 5. Então, ele fala o seguinte. Vértice dividido por 2. Isso é percentual. Aí ele fala o seguinte, na atividade anterior...
sobrou alguma folha, meu amigo? Quando você entregou, deu certinho para todo mundo? Certinho? Na atividade anterior, você concluiu que o número de diagonais de um polígono depende do número de lados. Então, observe que na figura ao lado temos 4 vértices e podemos traçar 2 diagonais, pois a diagonal AC é a mesma que a diagonal CA e a diagonal BD é a mesma que a DB. Para cálculos envolvendo o número de diagonais, podemos utilizar a seguinte fórmula. Na fórmula, N indica o número de lados e N-3 determina o número de diagonais que partem de um único vértice. E a divisão por 2 elimina a duplicidade de diagonais ao se fazer a contagem delas em um polígono. Por quê? A diagonal você vai e volta. Então por que ele divide por 2? Que ele só vai contar uma vez só. Porque na diagonal partindo de um vértice, você vai, né? Igual ele está falando aqui, ó, o AC, você tem a diagonal que sai de A e vai para C. Só que você tem a de C que vai para A, que é uma só. Ok? Por isso que ele divide por 2 aí. Então essa é a fórmula. Então vamos lá. Calcule o número de exemplos. Olha lá. Calcule o número de diagonais de um polígono de 9 lados. Então, o que acontece nesse caso aqui? O número de diagonais de um polígono de 9 lados. Então, nós vamos encontrar a diagonal, cujo polígono tem quantos lados? 9. Então, esse 9 quem que é? É o meu N. Onde N é o quê? Número de lado do polígono. Diagonal é igual, olha a fórmula. N vezes, abre parênteses, N-3. Dividido por quem? Por 2. Ele quer que eu encontre o número de diagonal. E o polígono tem quantos lados? 9. Então vai ficar o quê? Ó? Quem que é N? 9. Vezes quem? Abre parênteses. 9 menos quem? 3. Dividido por 2. 9 vezes quem? 9 menos 3 dá quantos? 6 dividido por 2. Antes de multiplicar esse por esse, ó, eu já vou simplificar esse cara aqui, ó, por 2 e esse aqui por 2. Por quê? Para facilitar a minha vida. Fração equivalente. 9 vezes quem? 6 dividido por 2 dá quantos? 3. E 2 dividido por 2 dá 1. 3 vezes 9 dividido por 1 dá quantos? 27. Então, tendo um polígono de 9 lados, quantas diagonais eu tenho? 27. Ficou claro? Eu não entendi. Também não. Vou explicar. No segundo exemplo, presta atenção. Se eu quero encontrar o número de diagonal, eu preciso ter o quê? Apenas o número de lados do polígono. Certo? Só jogar na fórmula. Qual que é a fórmula da diagonal do polígono? D é igual a N vezes, abre parênteses, N menos 3 dividido por 2. Olha lá, vou fazer de novo. Eu achei complexo. Nada complexo. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Se eu tenho um polígono de 15 lados, eu quero saber quantas diagonais tem nesse polígono. Qual que é a minha fórmula da diagonal? D é igual a N vezes quem? N menos 3 dividido por 2. 15, quem que é o meu 15? É o N, então meu N vale 15. O que eu vou fazer? A substituição. Então, ao invés de colocar o N, eu coloco 15 de uma vez. Sim, mas você precisa copiar a fórmula para você se familiarizar com a fórmula. 15 vezes quem? 15 menos 3 dividido por 2. 15 vezes. O que é 15 menos 3? 12 dividido por 2. Aí eu vou simplificar esse
12 por 2 e esse 2 por 2. Como que vai ficar a minha situação? 6. Diagonal é igual a 15 vezes 6 dividido por 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Quanto que dá 15 vezes 6? 90. Então, um polígono de 15 lados, ele tem quantas diagonais? 90. Ok? Agora, nesse segundo exemplo, ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Sabendo que um polígono possui 35 diagonais, determine o quê? O número de lados desse polígono. Então, agora é o inverso. Agora, ele te forneceu quem? A diagonal. A diagonal vale quantos? 35. Ele quer que você encontre quem? O N, ou seja, o número de lados. Entendeu? Ele quer que você encontre o número de lados. Você não tem a fórmula? D é igual a N vezes quem? N menos 3. Dividido por quantos? Por 2. Certo? Então, o que acontece nesse caso aqui? Olha lá, eu vou fazer a substituição. Faço a substituição aqui, ó, do meu D valendo quantos? 35. N vezes quem? Menos 3, dividido por 2. Certo? Tem uma igualdade? Não tem nada aqui, vale quantos? 1. Então, nós vamos multiplicar em cruz. Vai ficar 35 vezes 2 e N vezes N menos 3. 35 vezes 2 vai dar 70. N vezes N menos 3. Aí, o que acontece? Se eu for aplicar a distributiva aqui, eu vou cair numa equação de segundo grau. Como vocês não aprenderam ainda o conceito da equação de segundo grau, o que vai acontecer? Olha lá. Para resolver esse exercício, você precisa pensar em dois fatores cujo produto seja 70 e a diferença seja 3. Ou seja, você vai pegar um número vezes ele, tem que dar quantos? 70. E esse número menos o outro número tem que dar quantos? 3. Por que 3? Porque está sobrando 3 aqui. Então, aí você tem que fazer por tentativa. Que número vezes ele mesmo dá 70? Que número vezes outro número dá 70? Olha lá. 1 vezes 7, 70. Então, tem que fazer por tentativa. Só que se eu fizer 7 menos 1, dá 6. Deu 3? Não, então não pode ser o 1 e o 7. Na verdade, é 1 vezes 70 que dá 70, não vezes 7. 1 vezes 70 dá 70, e 70 menos 1 dá 69. 69 é diferente, não é 3. Então, não pode ser. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer por tentativa, que número vezes outro número dá 70 e a diferença entre eles dá quantos? A diferença entre eles tem que dar o quê? 3. Então tem que encontrar quem? Os múltiplos de 70. Né? Na tabuada do 7. 7 vezes 10. 70. E 10 menos 7? 3. Deu 3. Então, nesse caso, o que acontece? Nesse caso aqui, olha lá. Qual que é o número de lados desse polígono?
Por que o 10? Porque é o seguinte, ó, se eu fizer lá 7, se eu falar que é 7, e se eu fizer 7 menos 10, vai dar quantos? 3. Dá menos 3. Não pode ser menos 3, tem que ser mais 3. Certo? Então, daqui eu vou concluir o quê? Que o número de lados aqui do polígono vale 10. Ok? Tudo bem? Olha lá, no primeiro exercício, ó, determine o número de diagonais de um polígono com 8 lados, com 10 lados. Ok? E aí vocês vão tentar resolver o exercício.